E aí, gente, Enem Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar ainda sobre a inteligência artificial, a AGI dentro do Sword Online Progressive, do mangá do Heiki Kawara, se não me engano é o nome do autor. E aqui um paper do Roman Yalpolsky, que o teste de Turing como uma definição característica, né, de uma completude da IA. E ele vai falar sobre problemas também na criação de uma inteligência artificial consciente. E esses problemas definidos aqui por Demasi são relacionados à classificação dos problemas de inteligência artificial, né? Então a primeira na parte verde é a non-AGI bound, problemas que não têm interesse para criar uma máquina consciente, né? Não são suficientemente importantes para nós. Como por exemplo, o problema se uma inteligência artificial tem que ter corpo, por exemplo. Não é um problema relevante para a AGI, embora muitos talvez creiam que seja. AGI Bound e AGI Hard. AGI Bound é um problema que requer um nível de inteligência humana, como por exemplo, conversação, linguagem. Normalmente a definição de inteligência atual é muito ligada à linguagem. Então, é muito ligada a processamento de linguagem, né? Então, por enquanto, o melhor modelo atual para testar se é uma máquina inteligente ou não é o jeito que ela fala, né? O jeito que ela responde o teste de Turing. Tem outros testes, como a gente vai ver posteriormente. Tem o teste total de Turing, enfim, tem várias versões do teste de Turing um pouco mais, adicionando sempre alguma coisa a mais para ficar mais difícil de repente. Mas no geral, testar a linguagem, testar a capacidade de enganar uma pessoa ao ponto de a pessoa pensar que é um ser humano. E tem várias aplicações comerciais e tal, em shoppings, enfim, coisas da vida, né? Para atendimento e tal, com robótica, como a gente já viu em robótica cognitiva, né? Nos vídeos do canal sobre esse tema. E AGI hard são problemas que são quase tão difíceis como problemas AGI bound, né? Que talvez requerem quase um nível de inteligência humana, né? E por inteligência humana, o que a gente quer tentar descrever nessa palestra, né? É que inteligência humana tem a ver com capacidade ou compatibilidade de conversação com o ser humano. Então, obviamente, quando os lobos, por exemplo, eles conversam de uma forma. Outros tipos de animais, golfinhos ou leões, enfim, todo tipo de animal ele tem uma forma de conversação que é universal dentro da sua espécie. E, obviamente, a linguagem que a gente deseja é a nossa. Então, por exemplo, se alguém criar um sistema que é capaz, com sucesso, e quando eu digo com sucesso deveria ser físico, né? Um sistema físico, por exemplo, imitando um lobo, que com sucesso conseguisse imitar as características de um lobo e se unir a uma matilha e caçar presas, né? Então, se for possível criar um sistema como esse, a gente vai definir que é um sistema que possui inteligência no nível de um lobo, no sentido de que os lobos não fariam diferença da matilha deles e do robô, no caso, que teria que ter as características até o cheiro e tal, questões físicas, né, táteis de um lobo, mas esse problema da linguagem no nível humano não se não se não se junta com a inteligência animal, que é uma coisa que eles vão apresentar mais para frente no artigo. Então a gente tem que entender que esse é o tipo de linguagem que a gente quer para uma AGI. Então, se alguém conseguir criar, por exemplo, um sistema, um robô, por exemplo, que consiga se comunicar com animais específicos e consiga, de repente, enganar eles de que é um animal comum, então a gente tem um, um tipo de subproblema que não é uma AGI. Que nós somos AGIs, né? Nós somos seres que possuem uma inteligência maior que os animais, no caso. Que na parte, se você acreditar em Deus, por exemplo, então obviamente você acredita que existem seres
que tem uma inteligência infinitamente superior à nossa, né? No caso, Deus seria a inteligência suprema na qual ninguém chega perto, né? Mas enfim, esse objetivo, a linguagem no nível humano. Capacidades linguísticas é igual a inteligência? Esse artigo é o melhor do que o que a gente citou aqui, dos que a gente já citou. Criticismos, né, sobre o teste de Turing e por que você deveria ignorar a maioria deles. Foi escrito pela Katrina Lakurtz, no MIT, provavelmente de um curso do MIT ou algo do tipo. E basicamente o que ela fala é bem parecido com uma pesquisadora recente chamada Mitchell, falando sobre as falácias da inteligência artificial. Na verdade, ela vai falar sobre as falácias, os erros que foram levantados contra o teste de Turing ao longo do tempo, que na verdade não são reais, principalmente relacionado à linguagem, de pessoas dizendo que a linguagem, por exemplo, John Searle, era a proposição da sala chinesa, né? Resumindo, seria basicamente uma IA nunca poderia entender o conceito de um contexto numa língua, português e chinês. Não conseguia fazer essa transferência. Porque aprender ser inteligente em português talvez não seria a mesma coisa que ser em outra língua, que é totalmente diferente, porque no fim elas só utilizam essa forma de linguagem para obter inteligência. Enfim, é um dos levantamentos que a Katrina aponta, né, do Searle, que é bem famoso nessa área. E linguagem no momento, e até na época de Turing, no seu paper original, né, sobre se máquinas podem realmente pensar, que realmente a linguagem é uma coisa importante para a inteligência. É a definição de uma inteligência artificial. Desde o começo, a definição de inteligência artificial era uma que conseguisse comunicar com o ser humano ao ponto de chegar no mesmo nível que ele, de conseguir enganar ele, né? Ao ponto de ser considerada uma IA inteligente. Só que esses pontos contra o teste de Turing, falando que linguagem não é o suficiente para a inteligência, não deve se restringir a pesquisa nessa área. Pelo contrário, o paper vai falar sobre como a gente deve buscar ainda mais criar máquinas inteligentes, né, para investigar cada vez mais se a gente consegue não só passar o teste de Turing, mas ir além e realmente descobrir como uma máquina inteligente deveria funcionar. E aqui a gente tem uma definição de máquina inteligente, embora virtual, num jogo. Então, estamos no Sword Art Online, no mundo do Sword Art Online agora, dentro do primeiro arco. E nesse caso, o progresso ele detalha o primeiro arco, nesse caso, os primeiros 3 estágios, né? Porque tem 100 telas nesse jogo, né? 100 andares nesse castelo do jogo, do anime. E basicamente eles estão inseridos aqui até o terceiro, fazendo uma missão com esse AGI aí, que é um NPC. E o Kirito vai começar a questionar essa AGI. Eu vou ler aqui rapidamente. Então a Alpha aqui vai dizer: o acampamento fica ao sul, depois da floresta, venham comigo. Eles estão ajudando ela na missão dela para vingar a sua irmã falecida e tal. Aí o Kirito vai pensar, de novo, uma conversa totalmente natural. Aí ele vai continuar. Eles melhoraram mesmo a inteligência artificial desde o beta. Então ele vai afirmar que desde o beta as coisas andaram, né? Eu lembro de novo da Yui, também do anime, que também é uma AGI da vida. E no último quadro, né? Eu duvido muito, na verdade, que alguém esteja controlando ativamente aquele personagem. Então o que está acontecendo? Então ele questiona. Tem duas opções. Ou alguém está controlando o personagem, que é uma coisa que eu pensava quando era criança, né? Eu jogava futebol no Play 1 e eu pensava que alguém estava controlando de outro lugar do mundo. Eu pensava. Porque, tipo, eu pensava, por que o jogo é melhor que eu? Por que esse jogo tá me ganhando? Porque esse jogo parece ser inteligente, sei lá. Porque a inteligência artificial do videogame é boa, às vezes a gente ganha. Então, a gente vê isso no xadrez, em outros jogos. AlphaGo da vida que. AlphaZero que ganha de pessoas que são top no mundo desse assunto.
Então ele tá pensando, será que alguém tá controlando? Mas não parece que alguém esteja controlando, né? Então ele começa a questionar, será que essa máquina pode pensar? Porque na verdade, eles até, tipo, eles se importam com o NPC, mas eles ficam tão apegados ao NPC, principalmente a Suna, que parece que ela tá viva. Aqui continuando outra parte, não é cronológico, tá? É tipo, eu peguei algumas sessões do mangá que eram relacionadas pra nós, né? Aí ela vai falar aqui, a AGI no caso. As boas ações uma hora voltam pra gente. Nada mal, eu lembrarei disso. Então, basicamente ela sendo, como se diz, tendo empatia, né? Aí, se não me engano, é relacionado a Suna pedir que ela não matasse os players do jogo durante a missão. Aí o Kirito vai falar, qual é dessa IA profunda, né? IA profunda tem a ver com Deep Learning, né? Que é um, um jargão aí relacionado a inteligência artificial proposto em 2007 lá. Que você tem uma rede com várias camadas, né? Que a gente chama de Deep Learning, né? Em vez de ter uma camada ou duas como eram anteriormente, né? Desde o Perceptron, um dos primeiros sistemas de inteligência artificial na prática, mas com várias camadas, né? A gente chama de Deep Learning. Qual é dessa IA profunda? O que ela sabe tanto, né? Como ela tem tanta... Como ela consegue ser tão realista, né? Então esse é o ponto. Ela não tem coisas pré-prontas, né? Linguagem pré-pronta como os NPCs, como a Alexa da vida da Siri. Ela realmente entende. Durante o mangá, você realmente pensa que ela é tão real quanto os personagens deste mundo virtual, né? E no caso, nos próximos arcos, você vai ver na Netflix, por exemplo, na Alicization, a gente vai ter a Alice, ou Alice, que vai ser uma AGI ainda melhor e que vai até para o mundo real posteriormente. Demonstrando compaixão, né? A Asuna vai pedir, por favor, não tire a vida deles, né? Porque no caso seriam os players do jogo que morreriam na vida real, caso a NPC matasse. E esse NPC é nível tipo muito alto, então ninguém poderia derrotar o NPC, principalmente no terceiro andar. Aí ele vai falar, né? É uma coisa estranha de se dizer. Se eles ajudam o inimigo, então cortaram os laços conosco. Que você pode ver que a lógica é verdadeira, mesmo se eles são da nossa espécie. Mas aí depois a Suna convence. Ela meio que fica receosa, né? Mas mesmo desse ponto de vista, é uma IA, é uma AGI que demonstra compaixão, que entende o ponto da Suna e porque ela considera uma amiga, ela vai atender o pedido. Então é bem humano, embora na prática seja só um mangá. Então, no geral, o Sword Art Online ele é realmente o rei em ficção sobre AGI. Eu creio que não existe, no momento, na literatura, não só no mangá, mas em qualquer outro tipo de arte, que tenha uma explicação de AGI melhor do que no Sword Art Online. O autor ele revela saber até sobre temas, artigos japoneses relacionados a teorias da consciência, né, que a gente vai ver em um arco específico. No fim do arco, se não me engano, no fim do quarto arco, eu lembro do Kirito falando com a Sinnoh, que é um personagem também do anime, falando sobre como estavam sendo criadas AGIs no em versões posteriores do Sword Art Online, né? Que depois fizeram vários tipos de jogos, como Gun-Gei Online, enfim. Você vê o anime, você vai saber. Então, fizeram cópias de mentes humanas, por exemplo, e fizeram lá um barato louco lá pra criar sistemas inteligentes, NPCs mais inteligentes, né? Baseados na mente humana. Aí você tem que ver um anime pra saber. Mas basicamente a descrição que eles dão é muito profunda, maior do que em outros animes ou outro tipo de arte. Eles chamam isso de Fluctlight, né? Uma cópia da alma, né? Enfim, é só um conceito fictício, né? É a ficção, mas é bem legal. Então era isso. Terminando com a imagem da maior AGI do Sword Art Online, que é a Alice.
E basicamente a Alicization é tudo sobre esse NPC que se torna consciente. E a questão é, será que um dia a gente vai criar uma máquina consciente? Não sei. Mas uma coisa é certa, não vai ser no nível de inteligência humana. E com certeza não vai ser uma Alice. Mas pelo menos vai de repente desvendar talvez os mistérios relacionados à inteligência humana. Então era isso. Até o próximo vídeo.